E aquele jogo era muito preocupante para a gente. A gente sabia que hoje o jogo nosso ia fluir mais, né? Era um adversário muito difícil. O time do Bahia tem a primeira posse. Sabia que a gente ia que descansar com a bola, senão a gente não ia sustentar a intensidade do jogo, né? Acho que hoje a gente conseguiu controlar bem a posse de bola. Isso nos ajudou muito para a gente ter energia para atacar, para ter a melhor decisão. E hoje a gente foi muito bem. E realmente o time estava mais leve hoje, mais inteiro, mentalmente mais forte. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo ali muito bom, né? Tomamos o jogo no finalzinho, podia ter ido para um 3-0, mas hoje a gente fez um grande jogo, 4 jogadores diferentes aí que entraram e mostraram o potencial que tem. Então a gente está muito feliz e satisfeito aí pelo resultado. Paiva, aqui, boa noite, Vitor, do Jornal Globo. O Vasco vem de 2 vitórias seguidas, 2 vitórias conquistadas com muito suor ali nos minutos finais, de resistir à pressão do adversário. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é esse momento do jogo, porque o Vasco está tendo tanta dificuldade de reter a bola nesses momentos finais da partida, se é uma coisa de experiência, se é uma coisa de intensidade física do campeonato. Parabéns pela vitória mais uma vez. Obrigado. Eu acho que passa muito também pelo ímpeto do adversário, né? Então eles começam a se arriscar mais, se atirar mais para o jogo, colocam mais jogadores na última linha. Eu acho que passa muito mais por isso do que por a gente não conseguir, né? Eu acho que a gente até teve chance ali de fazer um 4º gol numa bola do Payet dentro da área, né? A gente poderia ter controlado mais com o placar, com o resultado. Acho que hoje a gente criou para isso. E realmente no final o adversário vai para o ímpeto do tudo ou nada, né? De tentar dar uma bola dentro da área, de colocar mais jogador pelos corredores laterais. Então teve muito mérito do Bahia ali de tentar até o final o empate, mas eu acho que a gente suportou bem. Boa noite, Paiva. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Essa é a terceira partida seguida do Vasco em São Januário e a terceira de uma sequência de 4 no Rio de Janeiro, nessa sequência de jogos dessa reta final do Campeonato Brasileiro, que tende a ser um pouco mais tensa. Qual a importância de estar perto de casa? E se você pudesse falar um pouco também das opções que você teve para os desfalques de hoje, no caso o Verratti, Hugo Moura, Galdames e o Ryan, que entraram, na minha opinião, muito bem. Se puder falar um pouco do trabalho deles essa semana, seria importante. Jogar em casa faz muita diferença, né? A gente teve um setembro muito difícil, se eu não me engano a gente não jogou nenhum jogo no Rio, né, em setembro, e a gente teve uma sequência difícil, pegamos adversários difíceis, né? Todos são, mas ali particularmente alguns da parte de cima da tabela, e a gente sofreu bastante, né? Jogar em casa para a gente faz toda a diferença. A torcida ela empurra demais a gente para frente e o ambiente é outro, então isso ajuda demais, né? A respeito dos jogadores, a gente teve 4 jogadores diferentes do último jogo. O Galdames é um jogador que tem uma qualidade muito grande, é um jogador nível de seleção chilena. A gente sabe que quando a gente colocasse, ele ia dar conta do recado, né? Era mais um jogador que em algum momento, algum momento desse ano, ele teve uma fase ruim até com a torcida, mas de novo, a gente tem muito jogador talentoso aqui que se a torcida estiver apoiando, eles vão entregar muita coisa boa. Então, o Galdames é, para mim, um exemplo claro disso, um jogador que o tempo todo se dedica, aguerrido, tem qualidade técnica, fez um grande jogo. Ryan também, em algum momento, pela idade até, teve as oscilações para baixo, mas é um jogador com muito potencial, 18 anos. A gente precisa tratar bem esses jogadores. E outro jogador, o Michael, entrou no lugar do Léo. Então, a gente teve outros jogadores ali que tiveram um nível muito alto. De novo, a gente confia muito no nosso grupo, a gente tem um grupo muito bom. E esses 7 jogos a gente precisa provar dentro de campo e é uma sequência maior de jogos que a gente tem qualidade, a gente vai buscar coisas maiores aí na competição. Aqui é Rafael João Silva, do canal Atenção Vascaínos, parabéns pela vitória. Hoje foi uma atuação muito boa do Payet, né? Um jogador que oscilou, como o Vasco oscilou também na temporada, mas curiosamente ele tem uma atuação de gala com 2 gols, primeira vez que ele faz 2 gols com a camisa do Vasco no mesmo jogo. Curiosamente ou coincidentemente, depois de uma partida que ele aponta para o peito e aponta para o chão, né, para o gramado, dizendo como se ele estivesse aqui, e depois ele teve uma postagem falando que aqui é o lugar dele, e tem uma atuação dessa. Então eu queria saber o que mudou, se teve alguma conversa, alguma coisa de diferente nele, para ele ter uma partida tão boa, e aproveitando, é claro, a gente sabe que Coutinho era o titular, ou vinha sendo titular, e o Payet, depois de uma atuação dessa, também merece uma titularidade. Se pensa, está no radar, botar os 2 juntos novamente, como você fez contra o São Paulo. Acho
que primeiro é um privilégio ver uma atuação do Paê nesse nível, né? Extremamente feliz de poder viver isso dentro do campo, o Paê jogando nesse nível, né? A gente espera conseguir atingir mais vezes no Paê esse nível de jogo, né? Essa jogabilidade que a gente sabe que ele é um craque, né? Hoje ele demonstrou. É uma pena porque ele teve a chance de fazer o terceiro gol, né? Seria um hat-trick, assim, que é difícil no Brasil, né? Muito difícil ter. Hoje ele teve a oportunidade, então, primeiramente a gente fica imensamente feliz de poder ver isso, né? Vivenciar esse jogo, esse nível de jogo do Payet. E é um jogador muito competitivo. Ele quer competir, ele quer jogar, ele está se esforçando muito para desenvolver fisicamente. É um jogador que tem uma idade, né, mais avançada. A gente tem que ter paciência com ele. E ele entrou menos no último jogo, então ele estava mais inteiro para esse jogo, né? E agora a gente tem que ver, jogo a jogo, para tomar a melhor decisão em relação ao Payet, em relação ao Coutinho, em relação aos dois juntos. A gente tem que perceber aí como vão ser os próximos dias para a gente tentar atingir o máximo dos dois. É isso que a gente tem que tentar. Independente se vai entrar um, vai entrar outro, vão entrar os dois juntos, a gente precisa tentar atingir o máximo dos dois jogadores ali, assim como do resto de todo o nosso grupo, que hoje a maioria, eu acho que todo mundo fez um nível de jogo muito alto e a gente precisa atingir todos os jogadores. Boa noite, Paiva. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Próximo jogo daqui a uma semana contra o líder do campeonato, no Engenhão, o gramado sintético, que sempre preocupa, ainda mais que tem Coutinho, que, né, vem da Europa, não é habituado a jogar nesse tipo de gramado. Vai ter uma preparação especial. E sobre o Ryan, ele saiu de maca, tudo bem, ou foi só cãibra mesmo? Sobre o Ryan, ele tomou uma pancada ali no joelho no primeiro tempo e ele sentiu um pouquinho no início do segundo também, e daí deu uma travada ali, mas eu acredito que não seja nada grave, é mais circunstancial do jogo ali, né? A respeito do gramado, o último jogo que a gente fez no Engenhão, a gente fez um bom jogo, foi contra o Fluminense, né? Então a gente tem na memória recente ali um bom jogo, a gente precisa tentar atingir aquele nível de jogo também, né? A gente fez um bom jogo contra o Fluminense lá, sabemos do peso, né? Botafogo vai brigar pelo título do brasileiro, então vai ser um grande clássico, acho que vai ser um grande espetáculo, e a gente vai ter que fazer de tudo para a gente tentar buscar essa vitória aí, para a gente almejar coisas maiores também na competição. Rafael, boa noite. Marco Vasconcelos, do canal Atenção Vascaínos. Eu não vou usar a palavra sem responsabilidade, porque, claro que todo jogo é muito importante para qualquer equipe, vocês têm as suas metas aí. Mas o quanto você percebe até de uma vantagem para o Vasco nessa reta final é não estar mentalmente envolvido em, por exemplo, nos últimos anos, briga para não cair, levar até o último jogo, cada jogo uma final e tal. De certa forma, isso faz com que a coisa flua melhor dentro de campo. De repente, até foi um exemplo hoje no primeiro tempo. E o que você pensa em relação a isso? Isso vai te ajudar também até o final do campeonato, por favor? A gente tem uma responsabilidade muito grande ainda nos 7 jogos, né? Então, a gente não pode em nenhum momento afrouxar no sentido de jogar de qualquer forma, porque os pontos são muito importantes para a gente, mas sem dúvida não ter um peso do Z4 ali, não ter o peso de se você perder pode entrar numa zona de rebaixamento, faz toda a diferença, porque é muito pesado, é assim, às vezes as pessoas não veem, mas eu falo que é uma força invisível ali que carrega, que é um peso a mais que você vai levando, e por isso que é importante a gente buscar a pontuação, o máximo de pontos possíveis, o mais rápido possível, para a gente jogar buscando uma Libertadores, buscando uma Sul-Americana, que é muito melhor você almejar uma Libertadores do que ficar fugindo de um Z4, né, como a gente sofreu nos últimos anos, e o grupo está respondendo bem. Eles sofreram demais quem estava aqui ano passado, né, sofreu demais ano passado até a última rodada, e a gente quer trabalhar muito, e a gente está trabalhando muito para a gente conquistar coisas maiores esse ano. Paiva, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esporte, parabéns pela vitória. Na última coletiva você chegou até a dizer que no momento certo vai começar a utilizar os jovens da base, no momento mais confortável na tabela do Campeonato Brasileiro. Você enxerga esse momento, 6 pontos, né, nos últimos 2 jogos, momento certo para poder começar a utilizar, como hoje a entrada do Alegria, de fato ele vai poder trazer mais alegria utilizando os jovens da base? Para mim é um prazer poder colocar os atletas da base, porque eles têm potencial para estar no profissional, né? Sem dúvida que você brigando
na primeira página é muito melhor do que colocar os atletas, né, lá na segunda página, próximo de um Z4. A gente vai tentar ter muita cautela, muito critério também para a gente utilizar os jogadores, né, respeitando os jogadores que a gente tem no elenco, os jogadores que estão desde o início do ano, mas a gente pensa assim, porque tem muito potencial lá, o Vasco necessita dos atletas da base, a gente precisa dar minutagem para alguns jogadores. Hoje a gente teve o prazer de colocar o Maxwell Alegria, um jogador que tem ido muito bem ali no Sub-23, e a gente vai, de novo, com muito critério, tentar ser o mais assertivo possível para a gente dar a minutagem para alguns atletas da base. Rafael, aqui na frente, Wellington. Eu queria te perguntar a respeito do Puma, porque você, desde o jogo com o Atlético, você dobrou ali, né, a lateral pela direita com o Paulo Henrique, e talvez hoje tenha sido o melhor primeiro tempo da história do Vasco nos últimos tempos. Você concorda? O que você fala? Bom, desde que eu estou aqui, não tenho dúvida que sim, né? Dos jogos que eu me lembro, assim, eu acho que realmente hoje, com certeza, está entre os melhores.